Olá meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Quem vos fala é o professor Danilo Marques. Vou trabalhar com vocês um assunto muito importante que é o nosso Egito Antigo, tá? Quando nós falamos em Egito Antigo, a gente vai lembrar dessa frase de Heródoto: o Egito é uma dádiva do Nilo, tá? Quando eu te falo que o Egito ele é uma dádiva do Nilo, eu quero te falar que a sociedade egípcia ela vai absorver as enchentes do Nilo até então para o seu próprio desenvolvimento. Tá bom? E aí é interessante salientar que logo no início a gente dividia essa sociedade egípcia enquanto nomos, tá bom? E esses nomos eles entravam em conflito entre si. Quem governava esses nomos eram chamados nomarcas, tá? Então, com o conflito entre os nomos, a gente teve a divisão do Alto e do Baixo Egito, tá? Do Baixo Egito e do Alto Egito, tá bom? E quem fez a unificação, porque esse Alto e esse Baixo Egito viviam em conflito também. Quem fez a unificação foi um carinha chamado Namer ou Menej. Pessoal, quando ele fez essa unificação, o Egito viveu o período dinástico, tá? Viveu o período das dinastias até então, e a gente teve nosso primeiro faraó, considerado descendente do Deus vivo na Terra. Tá certo? Então a gente teve a unificação. É interessante lembrar que se identificava enquanto coroa o Alto e o Baixo Egito. O Baixo Egito, coroa vermelha, o Alto Egito, coroa branca. A unificação, coroa vermelha e coroa branca, tá? E a coroa azul em tempos de guerra, tá bom? Olha aqui, pessoal, interessante salientar também que essa sociedade ela era dividida. A gente tinha uma maioria, uma minoria, e que estava no ápice dessa pirâmide. A maioria camponeses, chamados de felas, que viviam um regime de servidão coletiva. Os escravos, que eram prisioneiros de guerra. E na minoria a gente tem a nobreza, os sacerdotes e os escribas, que vão ter um papel importante dentro da sociedade egípcia. Tão importante que o escriba não poderia exercer a função de um camponês ou de um escravo, tá? No topo da pirâmide a gente tem um faraó, e esse faraó, que vai ser considerado a figura de um Deus vivo na Terra. Quando ele é considerado a figura de um Deus vivo na Terra, é uma forma de governo que a gente chama de teocracia. Então como é que fica a nossa sociedade egípcia? O faraó e família, sacerdote e nobreza, os escribas, militares e coletores de impostos, e quem está na base dessa pirâmide é o camponês e o escravo, tá bom? Quando se fala em cultura, a gente tende a falar do sistema de escrita dos egípcios, que foi de suma importância, né, e tão pouco desvendado até a sociedade atual. Dificilmente entendeu uma escrita hieróglifa, que estava muito mais ligado aos textos religiosos, e quem tinha esse domínio eram os sacerdotes. Hierática e demótica estava muito mais voltado para o conhecimento popular, e hierática voltado para os textos e documentos do corpo burocrático, tá? Desenvolvimento urbanístico arquitetônico, a gente fala das pirâmides. As pirâmides eram importantes porque elas comportavam o corpo do faraó mumificado. Aqui a vida ela era cíclica, se acreditava nessa vida após a morte, tá? Deu para entender que eles influenciaram outros povos, tá bom? Canais de irrigação, que é de suma importância para o desenvolvimento da sociedade egípcia. Quando a gente fala em religião, ela é politeísta. Só com a Amenófis IV ela vai ser monoteísta, e posteriormente ela vai voltar a ser politeísta. Uma reforma religiosa que ele provocou nessa sociedade egípcia, tá bom? Politeísta, a mumificação vai ser importante, porque como se acredita na vida após a morte, essa alma, esse espírito irá voltar, irá retornar para este corpo até então. É por isso que o processo de mumificação era importante, tá bom? Uma coisa importante aqui, quando a gente vê o filme da Múmia, a maioria das pessoas estão caçando ouro nas tumbas dos faraós, é porque se acreditava que quanto mais coisas preciosas estivessem na tua pirâmide, na tua tumba, se acreditava que nessa vida após a morte também seria rico, tá? Os deuses aqui, como é politeísta, eles vão adquirir três formas: antropomórfica, forma humana; zoomórfica, forma animal; e antropomórfica, a gente vai ter um corpo humano, mas a cabeça de um animal, tá? Então aqui dá pra gente perceber o que eu tô te falando, ó. Aqui é uma mitologia a respeito do nascimento propriamente do Egito. A gente vê aqui algum nome de alguns deuses, que a gente já trabalhou isso em sala. Osíris e Ísis, que eram irmãos, eram casados, geraram um filho chamado de Horus, que ficou escondido por bastante tempo para que Sete não encontrasse, porque Sete acabou matando Osíris, tá bom? E Neftis, que era irmã de Sete, que eram casados, tinha uma certa queda por Osíris. Então, Horus, ele está numa forma antropomórfica, zoomórfica ou antroposomórfica? Antroposomórfica, tá? Ísis está numa forma antropomórfica, professor, e a forma zoomórfica está bem aqui. Esse aqui é o tribunal de Osíris, está bem aqui, o Amut, tá bom? O tribunal de Osíris funcionava da seguinte forma: o faraó iria passar, né, por uma sentença que seria dada por Osíris, e o seu coração iria ser pesado, tá, com uma pena.
deveria ser igualado essa pesagem. Se o coração pesasse mais que a pena, seria devorado, né, por Amute, tá bom? Aqui a gente está vendo alguns deuses, tá? O deus Chacal, que é o deus da mumificação, Horus, tá? Aqui outros deuses que a gente está vendo, Amon-Ra, né? Deus Sol, tá? Que era a encarnação do faraó, Osíris, Ísis, Anubis, tem alguns deuses. Aqui o processo de mumificação é bastante interessante salientar que esse processo de mumificação, só quem vai ter acesso a ele vai ser os faraós, e quem está no ápice da pirâmide, e quem está lá embaixo vai fazer este processo aqui, ser enterrado na terra, a terra vai ficar, no deserto vai ficar incumbido, né, de fazer todo o restante do processo deste corpo, tá bom? Meus amigos, eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer coisa, pergunte mesmo via WhatsApp, tá certo? Esse assunto está no livro de vocês. Espero que vocês tenham bons estudos e que a gente volte o mais rápido possível às nossas atividades.